Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Aqui é o professor Everson e nós vamos retomar a nossa segunda aula, certo? Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tudo bem, professor? Muito bem. Calma, professor. Muito bem, então. Na nossa primeira aula, a gente trabalhou algumas questões, né? Como, por exemplo, a gente passou pela disciplina, né? Pelo nosso ambiente virtual de aprendizagem, mostrei para vocês qual é a dinâmica da nossa disciplina, certo? Passei por cada etapa, mostrei as questões de frequência, de nota, o que é importante, e já percebi que muitos de vocês já fizeram lá a apresentação no fórum de apresentação. E eu também já fiz a resposta, gostei muito aí das colocações, das experiências que vocês têm, das experiências tanto acadêmicas quanto profissionais. Isso enriquece a nossa turma, enriquece a nossa forma de trabalho, que é um diálogo, né, gente? A gente vai trocar experiências aqui nessa disciplina, tá bom? Então, depois eu fiz uma contextualização da disciplina, né, como ela se encontra no contexto dos softwares, do desenvolvimento de sistemas, e a gente caminhou um pouquinho dentro do cronograma da aula do módulo 1 da unidade 1. E depois nós trabalhamos um pouquinho com o laboratório, né, mas a gente não conseguiu chegar no laboratório, mas conversamos algumas questões. Acredito que muitos de vocês, não tenho certeza, porque eu já vi, muitos de vocês já se registraram no LabVirt, que é o nosso ambiente do laboratório virtual, onde nós vamos desenvolver a sistematização da disciplina, tá certo? Eu espero que hoje a gente consiga entrar na máquina, e eu vou reservar aí o final da aula para a gente verificar essas coisas. Mas eu gostaria, como objetivo dessa aula, a gente trabalhar com a unidade 1, fechando o que a gente não conseguiu terminar do módulo 1 da unidade 1 e também ver o módulo 2 da unidade 1. Tá certo? Ok? Certinho? Então vamos assim, né, gente? Eu vou compartilhar agora a minha tela e nós vamos acompanhando aqui essa apresentação. Muito bem. Tem alguns alunos entrando na sala ainda. Boa noite para quem entrou. Tudo bem, pessoal? Nós já começamos um pouquinho, conversamos e vamos dar início, então, à retomada do conteúdo, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade para fazer considerações, exemplos, experiências, tá certo? Então, nós paramos nas técnicas de invasão voltadas para equipamentos da internet das coisas. Vocês estão visualizando o slide, pessoal? Sim. Sim. Tudo certo? Com o vídeo e o áudio, tudo certinho? Positivo. Então, muito bem. Então, esse tipo de vulnerabilidade, ela é causada pela uma sigla chamada Bring Your Own Device, ou traga seu próprio dispositivo, certo? No ambiente corporativo. Isso é uma forma de vulnerabilidade, né? E muitas empresas, elas proíbem, por exemplo, de você espetar um pendrive ou colocar um pendrive na sua máquina do trabalho, certo? Então, essas questões, elas envolvem essa proteção dessas vulnerabilidades, porque tanto você pode, a partir de um dispositivo, né, colocar um vírus até sem querer, né, ou então você pode, de repente, fazer aí uma apropriação indevida de dados, né, você faz alguns selects numa base que você tem um privilégio e você consegue colocar isso nesse dispositivo, tá certo?
Mas a gente, nesse contexto, nós temos alguns tipos de ataques, né? Então, nós vamos começar a verificar nessas técnicas de invasão da internet das coisas, que essa internet das coisas estão muito voltadas ao que nós temos de dispositivos, né, em casa ou no ambiente de trabalho, que tem a possibilidade de conexão com a internet, equipamentos mais modernos, né, vamos colocar assim, tanto, vamos dizer assim, até eletrodomésticos que tem aí a internet das coisas por trás, como micro-ondas, alguma coisa nesse sentido, até o seu próprio dispositivo celular, enfim, tá certo? Então, o primeiro tipo é os ataques pelo browser, onde o criminoso ele vai utilizar aí da engenharia social, né, de diferentes técnicas de phishing, né, para encontrar uma brecha ou se passar ou por você ou pela aquela pessoa que tem a credencial, né? Então ele fica ali, esse termo das técnicas de phishing, né, de fish, de pescaria, de tentar ali ficar pescando e de repente vem um peixe grande, fica tentando ver alguma pessoa que está com vulnerabilidade e consegue pegar alguns dados. Quanto menos a gente conseguir passar de informação, melhor, né? Vamos imaginar o seguinte, que vocês têm uma situação onde, de alguma forma, numa tela que vocês desenvolvem, você tem um hint na senha dizendo, insira a sua senha de 8 caracteres. Isso você já deu aí uma pista para um possível invasor. Olha, ele vai tentar com 8 caracteres, ou 10, ou 6, né? Então, esses ataques por browser, ele fica pescando vulnerabilidades na engenharia social com a técnica de phishing. Nós vamos ver isso mais adiante um pouquinho. Um segundo tipo, pessoal, são os ataques evasivos, né? Onde hackers criam estratégias para burlar a detecção do firewall. O firewall é uma proteção que existe, né, entre a sua rede interna e a rede externa, a internet, a rede mundial de computadores, né? Então, se coloca essa barreira para fazer o filtro do que está passando, do que pode passar, dos ataques, né? Dos softwares maliciosos, enfim. E aí, esse ataque evasivo, ele tenta aí, de alguma forma, modificar esse software, esse firewall. Ele pode ser implementado tanto com software ou com hardware e software, tá certo? E aí ele vai tentar mexer em alguma configuração, destravar uma porta, para que ele consiga entrar na rede e começar a fazer os ataques. E um outro tipo são os ataques chamados Security Socket Layers, e também os Transport Layer Security, que são, dizem respeito às criptografias virtuais, né? Então, de repente, você passa uma informação pela rede, essa informação está com uma criptografia fraca, alguma coisa assim, e ele consegue quebrar essa criptografia e ter acesso aos seus dados, né? O que o pessoal mais quer, os invasores mais querem, são as credenciais. E nós vamos ver na aula de hoje que essas questões de você ter aquele usuário de serviço com superpoderes, ou usuário administrativo com um sistema operacional com grandes privilégios, isso pode ser um problema, né? Porque em segurança, talvez o menos é mais, né? E a gente vai conversar sobre isso ainda na aula de hoje. Bom, e aí a gente pode identificar o gerenciamento de risco, né? Uma vez a gente tendo isso na mente, no pensamento, a gente consegue fazer uma análise sobre alguma coisa, né? Ou melhor, começamos da identificação de um possível ataque, fazendo uma análise desse ataque, de qual a potência que ele tem, né? A magnitude que ele tem. Aí, a partir disso, nós conseguimos desenvolver uma ação, uma monitoração e o controle, certo? Esses seriam aí os aspectos básicos em cima de um gerenciamento de risco.
E aí a gente entra agora numa outra etapa de conteúdo, que são as formas de monitoramento de ataques, certo? Então, esse monitoramento, ele pode envolver os eventos em tempo real, certo? Ou com a máxima de proximidade, né, em relação ao evento. Então, isso é uma questão importante no monitoramento. Se talvez o seu ambiente tem uma prioridade muito alta, né, você, de repente, tem que fazer um monitoramento em tempo real, ou então com o menor tempo possível de delay, certo? Uma outra questão importante é inventariar e obter o armazenamento acerca dos softwares. Muitas empresas não têm esse inventário, ou se tem, ele fica obsoleto, né? Porque foi feito aquele esforço de fazer um inventário, mas logo aquilo fica desatualizado. Então, nós temos que saber quais são os softwares que nós temos, as redes, os dispositivos que são utilizados na empresa. Isso é importante. Se você quer monitorar, você tem que pelo menos saber o que você tem para monitorar. Então, uma etapa importante é o inventário e o armazenamento dos dados a respeito de software, redes e dispositivos. Uma outra questão importante é executar as varreduras, né, nos softwares ou na sua rede, em busca das vulnerabilidades ou então de eventos suspeitos, né? E aí você está atuando de forma preventiva em relação aos ataques, né? Você também pode fazer uma análise e revisão periódica das informações dos eventos críticos e ainda criar indicadores, relatórios para que fique claro a demonstração dos resultados do monitoramento. Tem algumas áreas, né, em algumas empresas, que tem dashboards em monitores, tem até aquelas televisões grandes, não sei se vocês já viram, ou tem na empresa de vocês, que fica um monitoramento. Na empresa que eu trabalho, existe um monitoramento, né, da área de risco em tempo real, porque é um banco, né, eu trabalho no Sicoob, e você tem lá esses indicadores personalizados nos dashboards por exemplo, de transações bancárias, tá certo? E você ainda consegue efetuar as correções em cima dessas vulnerabilidades e falhas durante o processo. Então, vocês percebam que nós temos uma série de itens para que a gente consiga realizar um monitoramento do ataque de forma interessante, né? E que a gente consiga atuar nesses eventuais ataques de forma rápida e eficiente. Bom, aí a gente vem agora em cima de uma outra abordagem, em cima de ataques autenticados e ataques não autenticados, certo? Então, o ataque autenticado é aquele que procura descobrir e explorar a falha de segurança em cima de um usuário comum em uma empresa, certo? Então, ele vai tentar, a partir desse usuário autenticado, ou descobrir essa autenticação, conseguir entrar na empresa e colocar algum processo em cima, dependendo da questão de permissão desse usuário. Mas essa característica é de um usuário autenticado, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, injeção de SQL, você consegue, a partir de um usuário autenticado, descobrir a autenticação de todos, né? A gente vai ver isso, inclusive, é tema da nossa sistematização. E nós temos um outro tipo de ataque, que são os ataques não autenticados, né? Que aí sim o hacker, né, ele tenta obter na conta do administrador a máquina invadida, né? E aí tentando, por algumas técnicas, conseguir a senha do administrador, e a partir daí ele consegue explorar as vulnerabilidades de todo o sistema. Muito bem. Como a gente falou de autenticação, né,
essas questões de autenticação, elas estão sendo cada vez mais melhoradas, aperfeiçoadas, né? Boa noite para quem entrou agora. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então. Não se preocupem que quem entrou agora e está acompanhando e perdeu o que nós já falamos, vocês podem depois assistir do modo gravado, tá bom? Voltando, então, aos mecanismos de autenticação, nós temos, então, aquela autenticação que é baseada em conhecimento, né? Onde se utiliza das informações que o usuário conhece para identificá-lo, certo? Por exemplo, vamos imaginar que você, não estou falando nem de login e senha, né? É um fator de dupla autenticidade, né? De duplo fator. Muitas vezes as pessoas utilizam, ou melhor, as empresas utilizam para garantir a autenticidade daquele usuário. Então, vocês já passaram por isso. Imagine o seguinte, você está tentando acessar um site de uma empresa, de uma instituição, você registrou o seu login e senha, mas mesmo assim ele vai te perguntar qual é os 3 primeiros dígitos do seu CPF. É uma informação que o usuário conhece. Qual é a data de nascimento? Qual é o ano de nascimento? Qual é o mês de nascimento? Né? Então, essas são autenticações baseadas em conhecimento, certo? Nós temos um segundo tipo de mecanismo de autenticação, que são as autenticações baseadas em token. Isso é implementado de várias formas, né? Cartões de memória, tem chaves de acesso, crachás, smart cards. Um tempo atrás, não sei se vocês se recordam, o Banco Itaú, ele disponibilizava um token para o cliente, que era tipo um chaveirinho, né? E aí, de tempo em tempo, você clicava naquele chaveirinho e ele te mostrava 3 números que você inseria como um fator de autenticação no fator de dupla autenticação no caixa eletrônico, por exemplo, ou no Internet Bank. Então, eles disponibilizavam esse token baseado parecia um controle de portão, sabe? Só que tinha ali um visor, aonde você clicava, ele gerava um token e você entrava com aquele token dentro do sistema. Ok? E nós temos um terceiro tipo de mecanismo de autenticação, que são as autenticações baseadas em biometria. E aí, essas informações são estáticas, né? Como a impressão digital, o reconhecimento da retina, né? Aí eu pergunto para vocês, alguns de vocês já passaram por esse tipo de mecanismo? Sim, na catraca de entrada de edifício, prédio. Perfeito. A entrada do prédio é pela biometria? O Liberty Liberty Mall. Muito legal. Então, tem essas questões. Oi? O sistema, boa noite. O próprio sistema da Caixa de financiamento habitacional, para você emitir o boleto, ele pede algumas informações e pede a informação. Qual a data de nascimento, qual o número do telefone, esse tipo de informação para que o usuário consiga autenticar e imprimir o boleto. Perfeito, gostei do exemplo. Inclusive, se você errar, né, ele te dá mais uma chance, uma outra informação que você tenha disponível. Isso são mecanismos de autenticação, certo, gente? Que os sistemas estão aí dificultando, vamos dizer assim, essa invasão, vamos colocar dessa forma. Muito obrigado aí, Vinícius e o Leandro, que compartilharam das suas experiências. Mais alguém? Alguma coisa? O mais hoje, que acho que nós encontramos no dia a dia, é o próprio reconhecimento facial que as aplicações bancárias têm nos nossos smartphones, né? Perfeito, interessante, Alguns smartphones têm o reconhecimento facial para desbloquear o aparelho, né? Alguns têm a biometria, né? Então, isso já está incorporado no nosso dia a dia.
o que a gente tem que sempre, como desenvolvedor de sistemas, né, ou analista de sistemas, preocupado com as questões de desenvolver um software seguro, é sempre colocar essas questões. Né? De repente, você está trabalhando numa equipe que está responsável pela autenticação do sistema, e você pode colocar sugestões para aprimorar esse mecanismo de autenticação. Certo? Vamos em frente, então. Obrigado aí, Eustáquio. Vamos em frente. E aí, algumas dicas, pessoal, que podem ser úteis em relação à autenticação. Né? Então, uma coisa importante é definir os tipos de usuário e seus respectivos níveis de acesso. Porque muitas empresas, elas começam pequenas, né? E aí elas não diferenciam os tipos de usuários. Um usuário que, vamos imaginar um DBA, que é um usuário que tem a chave do banco de dados, né? Então, ele tem um tipo de privilégio, e outros usuários que podem ser categorizados, né, em papéis ou roles ou tipos de usuários que devem ter um nível de acesso menor, inclusive para proteger por até acidente, né, ou negligência sobre uma operação que ele está fazendo. Uma outra coisa é a gente cadastrar um novo usuário sempre vinculado ao nível que ele deve ter, né, o acesso conveniente que ele deve ter. E aí, o que eu vejo em muitas empresas é o seguinte: você tem o usuário, não, ele tem que ter as mesmas permissões de fulano, ou as mesmas permissões de ciclano, né? Porque aí resolve. Muitas vezes, essa pessoa que você pediu a replicação daquele perfil, ele tem, e você nem sabe, um perfil maior do que você gostaria de estar compartilhando para um usuário que é novo. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Outra coisa é se esse usuário ele acessa o sistema publicamente, né? Então, isso requer uma maior segurança, o uso de ferramentas para maior segurança devem ser utilizadas. Vamos imaginar, você por qualquer máquina, você consegue acessar a sua empresa, né? Então, você tem que ter aí um maior rigor na questão da segurança, porque ele pode estar numa lan house, nessa lan house, ele pode ter um vírus capturando as telas ou as teclas que são digitadas, e isso é importante que a gente tenha noção do acesso. Isso está em moda agora, na época da pandemia, onde muitos de nós muitos trabalhadores, né, foram colocados em home office, mas muitos utilizam o computador de casa e outros utilizam o computador que ele recebeu no trabalho, na empresa, certo? Ele leva consigo, porque ali tem o acesso aos sistemas pela VPN, ele vai ter que fazer autenticação na VPN, ele vai ter que fazer autenticação no sistema, e tem um antivírus rodando nessa máquina, né? Ele tem certas permissões, outras não, ele não pode colocar um pendrive na máquina, porque ela já está previamente configurada. Então, se esse usuário está acessando o sistema de uma forma pública, a gente tem que aumentar o rigor na segurança. Da mesma forma, a gente precisa também fazer com que seja obrigatório uma troca periódica, né, da autenticação. Isso faz parte da política de segurança. Então, muitos de nós aí trabalham em empresas que têm que trocar a senha de 30 em 30 dias. E você não pode usar a última senha, ou a penúltima, ou a antepenúltima. E isso faz com que você aumente um pouco a questão da segurança, certo? Ok, pessoal? Vamos em frente? E aí nós podemos ter uma outra vulnerabilidade. Ok, professor. Então, oi? Alguém? Continuando, então, nós podemos ter uma outra quebra, ou melhor, uma outra vulnerabilidade em cima da quebra de sessão de usuários. E essas sessões, né, essa quebra de sessão acontece
Na engenharia social, né, que são as redes sociais que nós temos, né, que muitas vezes são facilmente enganados, né, daquilo que vem na internet. Tem gente que captura a sessão ou sequestra um Instagram ou uma conta de um game, por exemplo, que você, eu vou te dar isso, então ele consegue enganar aquele usuário e consegue quebrar a sessão e tomar conta, sequestrar aquele nickname num jogo, ou sequestrar uma rede social, enfim, certo? Então, uma forma de muita vulnerabilidade é a engenharia social, que nós devemos ter muito cuidado. Uma outra questão da quebra de sessão é em cima do brute force, que é a quebra por força bruta, né? E aí a gente entra numa seara das senhas fracas, né? E aí a gente vem com as questões de senha, como informações conhecidas. Eu vou colocar aqui a data de casamento, data do aniversário do filho, data sei lá do quê, né? Então, ou então coloca uma palavra e coloca alguns números no final, e só muda os números. Então, isso favorece muito a quebra de sessão pelo ataque de força bruta, certo? Onde eles vão testar aí N caracteres para ver se conseguem encontrar a sua senha. E uma outra questão da quebra de sessão é o que a gente chama de transição limpa de troca de credenciais, aonde durante uma autenticação, no trânsito, na rede, são capturadas as credenciais, certo? E isso é possível e a gente tem que ter a segurança da criptografia nesses cenários, aonde a gente vai fazer uma autenticação, por exemplo, em um sistema ou em um banco de dados. Então, são essas três formas que nós temos em quebra de sessão de usuários. E aí... Professor? Sim? Que é Leandro. Nessa questão da transição limpa de troca de credenciais, eu posso dizer que existem métodos de fazer isso. Um deles seria escutar a conexão, e se não houver criptografia da senha, a gente ter acesso àquela credencial, ou até utilizar uma man of the middle, né? Então, o atacante ele consegue ficar no meio da conexão e aí sim fazer essa captura de pacotes. Isso é um outro tipo de ataque, o man of the middle, ou é uma forma de fazer essa transição limpa? Como é que é considerado isso na literatura? Eu coloco isso como uma forma desse tipo de ataque, certo? Na literatura ele fala isso, né? Então e aí você pode entrar nessa questão, onde você principalmente facilita, né, pela falta de uma criptografia, talvez, entre os pacotes de dados da rede, né, entre a origem e o destino. Gostei muito da sua intervenção, Leandro, tá bom? Gostei bastante aí da sua colocação. Quer terminar alguma coisa? Não, tranquilo. Então, esse exemplo que você deu também é uma forma de trabalhar com essa questão da captura das senhas durante a rede, né? Essa captura limpa que eu citei anteriormente. E agora a gente entra nos ataques e ameaças contra a autenticação, isso baseados em senha, né? Então, pessoal, por incrível que pareça, se você for na internet, você tem um dicionário de senhas, né? De palavras que são testadas, e aí eles pegam esse dicionário e tentam invadir com as credenciais fracas, né? Então, uma questão importante são os ataques por dicionário, né? E existem diversas colaborações aí negativas, né, de disponibilizar dicionário de usuário e senha. De repente, ele pega esse dicionário e faz um ataque em cima da sua empresa e talvez ele consiga, né, um acesso. E aí, a partir disso, ele começa a explorar o sistema e ver as vulnerabilidades. Uma outra questão em relação às senhas, a autenticação de senhas,
é a combinação exaustiva, né? Que é onde o usuário testa todas as possibilidades que tem nessas combinações. Isso também a gente tem que, de certa forma, evitar. Ataques por senha popular, né? Vocês podem não imaginar que alguém vai ter uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, por incrível que pareça, existem pessoas que têm essa senha. Eu vou colocar uma senha fraca aqui para não esquecer. E isso acontece, por exemplo, em escolas, onde nós temos usuários que são os alunos, né? Os alunos aí com pouca instrução, né? Estão lá no ensino fundamental, e aí tem um acesso a uma plataforma educacional, desculpem, e aí eu vou colocar uma senha fácil, e a partir dessa credencial que ele consegue entrar, o invasor ele pode começar a ver outras vulnerabilidades que ele tem ali. Então, essas senhas populares, fáceis, né, elas devem ser, talvez, barradas aí pelo critério de senhas, né? Vocês já ouviram falar, por exemplo, que existem certos sistemas que exigem uma combinação de uma letra maiúscula, de letras minúsculas e de números, né? E existem outras que, além disso, pedem um caractere especial, um arroba, um traço, para dificultar ainda mais e proporcionar senhas fortes. Outra questão em alguns tipos de site, quando você está cadastrando a senha, ele tem um visor, um monitorzinho ali, um display que mostra se a sua senha está fraca, está média ou está forte. Não sei se vocês já repararam esse tipo de comportamento em alguns sistemas, né? Então, quanto mais forte, mais difícil ela vai ser de ser hackeada ou então identificada. E o outro tipo de ataque é por as informações conhecidas. Então, pessoal, quanto menos informações vocês disponibilizarem, né, melhor. Então, de repente, você abriu o seu Instagram, o seu Facebook para todo mundo, que você quer ser uma pessoa popular, e você lá postou alguma coisa inocentemente, como a data, comemorando o aniversário de casamento, comemorando o aniversário do filho, né? E aí as pessoas vão pegando essas informações e vão tentando, de repente você tem uma pessoa fazendo um phishing em você e está capturando informações, né? Então ele sabe a data de casamento, ele já sabe o aniversário do seu filho, de repente você faz um post aberto e já sabe o nome do seu filho. Então são coisas que ele vai começar a explorar, que são as informações conhecidas, certo? Muitas vezes os usuários utilizam essas informações naquela questão de não esquecer a senha, né? E muitos de nós usamos diversas plataformas, senha para o e-mail, senha para a rede, para a VPN, para o banco de dados, para o sistema de autenticação, enfim. Muitas vezes a gente vai concentrando uma ou duas senhas, né? Uma senha mais fraca, uma senha mais forte, mas temos que estar sempre lembrando dessas questões dos ataques baseados em senha, principalmente por ataque do dicionário, senhas populares e informação conhecida, ok? E aí, pessoal, como é que a gente consegue, de alguma forma, nos proteger, né? Então, existem alguns softwares, eu sempre mostro as vulnerabilidades e tento mostrar alguma forma da gente estar fazendo a solução desse problema. Então, aqui, alguns softwares interessantes, talvez vocês já tenham trabalhado com algum deles, né? Como o CACT, que é um software open source, né? A maioria são open source, com o objetivo de recolher informações da rede, né? Sobre o estado da rede, e aí exibe isso por um gráfico para os usuários. Esse é o CACT. Nós temos o Nagios, que é uma ferramenta que monitora, né, alguns serviços, né, e hosts. Ele pode, através do Nagios, estar monitorando serviços importantes e também os hosts, né, os servidores. E essa ferramenta também é possível ter acesso ao momento em que foi resolvido aquele problema. De
De repente, ele te mandou um alerta e alguém resolveu, e aí você lá, como gestor de segurança, você já viu que isso foi solucionado. O Insiga é também um software open source, certo? Que visa aí o usuário avisar, né, sobre erros, e quando esses erros são solucionados a partir de relatórios de desempenho para o administrador. Outro software é o NAID, né, que tem a vantagem aí de um rastreamento do sistema, né, onde a gente vai estar rastreando os dispositivos de rede, mantendo aí o controle sobre cada um dos dispositivos. Um que eu já trabalhei é o Zabbix, né, é uma ferramenta incrível, que ela também é open source, né, e ela pode ser usada em 100% online. Com o Zabbix você consegue monitorar toda a sua infraestrutura, né? E aí você pode focar nas questões do monitoramento de ataques. E aí permite aí o envio de dados por e-mail ou por SMS quando os problemas são resolvidos. E o final, o último que eu trago, é o Observium, que tem aí um suporte para diversos sistemas, né, sendo uma plataforma open source desenvolvida em PHP. Algum dos senhores já trabalhou com algum desses softwares, pessoal? Ou trabalha? Zabbix, eu trabalhei com Zabbix. Oi? Já trabalhei com Zabbix, atrelado ao Telegram. É uma excelente ferramenta. Muito bom, eu também. Zabbix, Mais alguém, pessoal? Nagios. Nagios. Tem gente que trabalha com Nagios aí para verificar os serviços, né, disponibilizar os serviços. Perfeito? São softwares, então, que nós podemos utilizar aí para nos prevenir e monitorar os ataques. Muito bem. Vou dar uma acelerada um pouquinho, tá, gente? Vamos lá. Defesa para ataques internos, então. O que nós podemos ter aí para os ataques internos, né? Então, um ponto importante é uma simples falha deve ser monitorada, certo? Não deixando que apenas uma pessoa crie os backups ou então gerencie os recursos críticos, né? Então, a gente sempre tem que ter, no mínimo, 2 pessoas, porque a gente não pode ficar, imagina uma grande empresa ficar refém de uma única pessoa. Se essa pessoa se revolta, né, aí pode estar insatisfeita, pode dar muito problema, né? Outra coisa legal é a questão da gente sempre trabalhar em pares de programadores. Existem algumas metodologias de desenvolvimento de sistemas que prezam pelo teste em pares. Já ouviram isso? Então, isso minimiza um pouco a questão de um usuário colocar um pedaço de código, né? Ele está responsável por fazer uma tela de cadastro, por exemplo, e ele está trabalhando sozinho. Isso evita um ataque interno malicioso, onde um usuário programador ele vai colocar um pedaço do código malicioso, porque nós temos inspeções pelos pares, né, ou pelo um time de programador. Isso é legal na questão da defesa de ataques internos, e também você tem uma consideração em relação a teste de software, o teste da caixa branca, o teste do código. Então, é uma boa prática sempre alocar duplas aí para realizar as funcionalidades, né? Porque, de repente, um desenvolve, o outro testa, o outro analisa o código. Opa, mas o que tem aqui nesse código aqui que não estou entendendo, né? E aí fica mais difícil um pouquinho um programador desenvolver alguma vulnerabilidade. Outra questão, nós já conversamos sobre isso, é a limitação de autoridade e permissão, né? Então, isso, cada programa, cada usuário deve receber os privilégios que ele precisa. Isso vai dar mais trabalho, porque normalmente as equipes de desenvolvimento, você cria o projeto e ela já tem lá um usuário de serviço que tem todos os poderes. Ele consegue fazer o CRUD total no banco de dados, né, que é o Create, Retriever, Update, Delete, né?
Então, de repente, você pode estipular um usuário apenas com uma permissão, vamos dizer assim, de select na base de dados para ver o login senha ou alguma coisa que é mais confidencial. E à medida que ele avança, você troca o usuário, né, o usuário de serviço que está por trás aí da codificação, ok? E outra coisa é limitar o comportamento dos empregados, né, especialmente aqueles empregados que têm uma característica de master, ou tem super privilégios, e aí se o cara está com algum descontentamento, ele pode fazer um ataque, né, ou ser conivente com alguma coisa, ou estar insatisfeito, né. Eu já passei por situações na minha carreira onde uma pessoa estava indo embora, ele tinha acesso ao banco, e no último dia ele queria fazer acesso de todas as procedures, functions, modelos de dados da empresa toda, né, e levar isso com ele. Então, a gente tem que ter essa questão de saber o comportamento desses usuários insatisfeitos. E a última coisa é limitar a instalação de softwares nas máquinas da empresa, né, isso já faz parte da política de segurança das empresas, né, então tem empresas que eles não gostam dos softwares livres, né, tem empresa que é só software com licenciamento, né, e aí nós temos que ter esse cuidado, né. Normalmente as pessoas que quando entram na empresa assinam o que tem conhecimento da política de segurança, e inclusive lá diz que não pode instalar softwares piratas na máquina. Isso é passível de demissão por justa causa. Ok? Então, nós temos aqui alguns tipos comuns de invasão, que compreende aí o port scanning attack, né, que é uma técnica empregada aí para encontrar fraquezas em um servidor ou vulnerabilidade nos sistemas. Então, ele fica monitorando aí a barreira entre a internet, né, ou com software malicioso, ou com injeção de software de SQL, por exemplo, ou de código, tentar invadir aí por escaneamento das portas do servidor. Uma outra questão também são os cavalos de Troia e os vírus e os malwares, que a gente terminou a primeira aula, né, que são programas maliciosos que têm objetivos específicos, como criar porta dos fundos para ataques, ou fazer espionagem, né, de querer capturar com phishing, né, por exemplo, um vírus para espionar o que está sendo digitado, ou transformar computadores em zumbis para fazer ataque em massa, né? Então, esses são os tipos do cavalo de Troia, vírus e malwares. Nós temos os ataques de força bruta, né, que tentam, então, adivinhar o usuário e senha por tentativa e erro, né? Vocês percebam aqui na figura, onde ele começa a tentar aí, talvez, a senha com A, AB, ABC, enfim, eles têm a quantidade muito grande de tentativas e erro. Por isso que, em alguns softwares, se você errar 5 vezes a senha, você é bloqueado, para evitar aí os ataques de força bruta, ok? O eavesdropping, ele trabalha com a violação da confidencialidade das informações, né, como se ficassem escutando aí o que você está fazendo. Isso entre o usuário e o servidor. Ele tenta limpar aí o texto da comunicação e sobrescrever com alguma coisa que não está encriptografada. E aí, a partir disso, ele pode enganar, né, ou farejar credenciais, vamos colocar assim. Isso é o eavesdropping, um tipo de invasão. Nós temos o spoofing, né, que é muito comum, ele está tentando disfarçar ou se passar por outra pessoa, por outro dispositivo, tentando capturar dados pessoais. Aí a gente vê aqui, por exemplo, um cliente tentando se autenticar, e aí ele consegue, a partir de um servidor de DNS, por exemplo, desviar
o usuário para um outro website fake, e aí ele tem quase todo a cara daquele software ou daquele website, mas é um clone, né? É um fake, onde ele está com o objetivo de estar capturando as informações. Temos um outro tipo chamado Bluejacking, que ele trabalha aí com a rede Bluetooth, né? Enviando mensagens de texto, de sons para dispositivos próximos com o Bluetooth. A gente sabe que o Bluetooth tem alcance aí, dependendo das barreiras, né, de até 10 metros. Então, ele pode estar, a partir desse tipo de invasão, tentando fazer alguma coisa, te induzir a alguma coisa. Nós temos os adwares, né, que a gente percebe mais comumente, que são aquele tipo de invasão de privacidade, onde se exibe uma quantidade muito grande de anúncios na tela, né? E aí, muitas vezes, você clica em algum lugar para fechar a janela, e aí instaura o adware na sua máquina, e ele vai ficar capturando as teclas que você digita, ou capturando a tela, né? Ou fazendo o rastreamento de cookies. Os cookies são informações que são utilizadas, né, em sistemas para saber as suas preferências, né? Então, você logou, fez uma configuração, fez algumas coisas, na segunda vez que você vai logar naquele sistema web, por exemplo, já vem as suas coisas. Mas como é que o pessoal sabe? Porque tem um cookie ali que ele está guardando suas informações. E aí, quase todos os softwares hoje têm cookies. E o adware, ele vai tentar rastrear esses cookies. Nós temos um outro tipo de ataque chamado ICMP, Internet Control Message Protocol, que trabalha com exibir anúncios da tela, né, sem o seu consentimento. Ele tenta fazer a invasão de privacidade, né? E aí ele pode fazer um ataque por inundação por ping, né, onde um utilitário ele vai realizar aí pings, né, requisição de eco para saber se você tem a resposta do servidor e te inunda de pings, né? Você pode fazer um TNS ping ou um ping para saber se você está conseguindo chegar até um servidor, por exemplo, e ele te retorna um eco, né? Então, você pode ter um ataque com ICMP, com inundação de ping, ou então a partir do Smurf, que é um ataque no nível de rede que tem um grande tráfego de pacotes no envio de um broadcast da rede, por exemplo. Então, nós podemos perceber aqui, nessa figura, o Smurf Attack, tentando aí disparar broadcast para todas as estações, provocando, então, um congestionamento nesse tipo de invasão. Muito similar também, pessoal, aos ataques de negação de serviço. Às vezes, você escuta assim, o site do INEP, do MEC saiu do ar, então, o que o pessoal vai fazer? Vai fazer uma enxurrada de solicitações de rede até que você tenha uma vulnerabilidade e você não consiga, de tanta gente solicitando, né, uma negação de serviço, porque você tenta autenticar e é negado, é negado, até que você tenha uma potência de muitas máquinas de direcionamento do tráfego contra um único site, né? E aí você está querendo mesmo a negação, e aí você não consegue, você não tem mais como responder e o site quebra, né? Em função da negação do serviço distribuído. Isso é uma forma de ataque. Pessoal, só interromper o senhor um instante aí. Sim, sim. O conceito lá do ataque ICMP está o mesmo do Edward. Foi na hora de criar o slide aí, ou o conceito é o mesmo? Eu acho que foi um probleminha aqui de Ctrl-C, Ctrl-V. Tá bom? Não, beleza. Então, eu vou passar para vocês aí o raciocínio. Dentro do ataque ICMP são os dois aqui, de ping e smurf, né? Então, eu vou desconsiderar esse conceito embaixo aí. Perfeito. Está bem atento, hein, Reinaldo? Vamos em frente. Bom, então eu estava falando aqui sobre os ataques de negação, certo? Ficou claro?
Ok? Sim, professor. E aí a gente entra agora nesse cara que é muito explorado, que é o Buffer Overflow. Nós vamos falar dele também na segunda aula, no slide da segunda aula. Que você tenta, né, de alguma forma, as vulnerabilidades das entradas, que muitas vezes não se valida as entradas de dados. E aí você pode colocar um Buffer Overflow para, dentro da entrada, você colocar mais alguma coisa maliciosa, como uma injeção de código, como uma injeção de SQL. Vamos imaginar o seguinte, o usuário está desenvolvendo uma tela e tem lá um campo que deveria ter um tamanho de 10, mas ele não fez a validação do Buffer Overflow, não se deu por conta da relação que você poderia estar determinando o tamanho dessa variável e você deixa ela aberta. Então, o cara consegue colocar mais informações tentando um ataque via injeção de código. Tá certo? Nós vamos ver isso com detalhes um pouquinho mais à frente. Mas eu trago aqui que um site de leilão, no ano de 99, teve a exploração por Buffer Overflow no programa root deles lá. E aí, esse ataque, ele instaurou uma backdoor, uma porta preta, né, para que ele pudesse invadir esse site, e ele fez aí o acesso, conseguiu capturar a senha do administrador pela digitação, e o invasor, então, fez várias operações, como mexer no preço dos produtos, manipular as ofertas, enfim, né, e aí sabotou aí esse site, certo? Isso é muito perigoso, o Buffer Overflow. E aí nós podemos ter aqui também ataques na web, né, com o cliente-servidor. E aí, pessoal, eu chamo a atenção um pouquinho desse conteúdo que é alvo da nossa sistematização, tá bom? Então, nós temos serviços da internet, nós temos a navegação pelo HTML, né, pelo protocolo HTML, Web Protect Markup Language, e aí a gente utiliza os navegadores, né, como o Mozilla, Firefox, o Chrome, enfim. E a partir disso que nós podemos ter as vulnerabilidades, dependendo de como foi construído aí o site, né, ou o sistema. Então, nós temos aqui o HTTP, que é o protocolo, nós temos o www.exemplo.com, que é o domínio do servidor, onde o DNS vai trabalhar, né, porque para o servidor de DNS é muito mais fácil reconhecer um nome para a gente do que saber o endereço IP do servidor, né? É mais fácil a gente entrar www.uniceude.edu, né, do que lembrar aí o IP da página. Nós temos a página, propriamente dito, né, que vem depois do domínio do site, e os arquivos, né, que podem ser descrever a página ou as imagens, onde nós estamos trabalhando. Aí que mora o perigo, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, uma grande vulnerabilidade a partir de páginas desenvolvidas, por exemplo, por PHP, onde nós temos principalmente os métodos GET e POST para submeter requisições de um formulário HTML, certo? Onde, a partir do cliente, você preenche o formulário HTML e manda via HTTP para o servidor. E aí, o método GET é fraco, né? E o método POST é mais seguro. Nós vamos observar aqui nessa figura que nós podemos ter aí alguns passos, né? Então, as funções de hash e cifras são enviadas do navegador web para o servidor. Essas funções, elas são retornadas, e aí a gente verifica se tem a certificação ou não. E aí pode-se gerar chaves secretas ou compartilhadas e transferir para um canal seguro. Essa é uma forma de como acontece a requisição em servidores que trabalham com HTTPS, né, que é uma forma segura, uma forma de você exigir o certificado do seu visitante, vamos colocar assim. E aí nós temos essa questão do certificado, né, de fornecer uma chave pública
na geração das chaves secretas e compartilhadas como meio de verificar a identidade de um site. Acredito que vocês já viram esse certificado em determinados sites que vocês acessam, onde você tem que concordar com o certificado, declarar o emissor, e aí você tem aí o uso do HTTPS como uma forma mais segura de navegação. Então, eles vão tentar aí, os invasores, né, na porta TCP, a partir do FTP, a partir do protocolo Telnet, do protocolo SNTP, e, de repente, a grande questão está no protocolo HTTP, que é mais vulnerável a ataques, certo? O HTTPS é um outro protocolo que trabalha com certificação e é mais seguro. E aí, a maioria dos navegadores que nós trabalhamos, né, exibe aí o aviso da conexão segura ou da conexão insegura, com cadeado aberto ou fechado, e se você concorda em navegar naquela navegação insegura, por exemplo. Ou então você instala o certificado. Nós temos alguns ataques que sequestram as sessões, né, onde o invasor intercepta e assume uma sessão legítima, e a partir daí ele vai tentar outros recursos que estão disponíveis para aquele usuário autenticado. Isso é um sequestro de sessão, tá bom? Muito comum a gente ver aí esse sequestro de sessão quando você sequestra uma conta de um game, por exemplo, né, e aí exige aí um valor para liberar. Então, você consegue verificar pessoas vendendo, eu vendo aqui meu nick com tantas estrelas, sei lá o quê, que for fruto de um sequestro de sessão, certo? Isso acontece entre a vítima e o host na autenticação. O hacker, ele faz essa captura online, faz só a captura da autenticação. A gente já falou sobre o phishing, né, que é o roubo de identidade, onde o fraudador vai tentar se passar pela pessoa, né, falsificando aí, principalmente induzindo com sites falsos ou e-mails falsos, onde vai te direcionar para uma outra página, ou então só recolher suas informações pessoais, né? Isso é um vírus é um phishing, né, um tipo de ataque, onde eles vão tentar instaurar aí o vírus e fazer um sequestro de cliques, ou verificar a vulnerabilidade em conteúdo que você tenha no seu site, ou então ele faz um cross-site scripting, né, uma adição de scripting no seu site, que ele pode ser permanente ou não permanente. E, em cima disso, a gente pode trabalhar com os scripts de servidores, né, com o código dos servidores executado no servidor, né, e aí você pode incrementar, fazer uma injeção de código, por exemplo, numa página PHP, certo? O PHP, então, é uma linguagem que processa o hipertexto pré-processado e possibilita aí os servidores web utilizem scripts para criar de maneira dinâmica, né, os arquivos HTML. Então, é muito vulnerável essa questão de você, a partir de um site de login, você, a partir do método GET, em uma página PHP, você colocar mais informações do que aquilo que você deseja, certo? Por exemplo, se você consegue encontrar uma vulnerabilidade no script de servidor, você pode injetar um código de script para fazer alguma coisa que você não está preparado, você não pensou naquilo, como uma inclusão de arquivo remoto, né? E a maioria das instalações PHP não permite, por padrão, né? Mas que o servidor execute um código hospedado em um outro servidor, em um servidor separado, né? Mas ele pode fazer algumas coisas, como pedir as propriedades do seu sistema ou do seu banco, né? E aí, quanto mais informações eles tiverem, mais fácil e mais abrangente fica a vulnerabilidade. E destaco aqui a questão
da vulnerabilidade de inclusão de scripts pelo banco de dados e ataques do tipo injeção SQL, SQL injection, né? Que os invasores, então, sabem como o mecanismo vai funcionar, né? Imagine uma tela onde nós temos login e senha, e aí o cliente legítimo, ele faz acesso a um servidor web, certo? Esse servidor web tem uma página, por exemplo, que vai acessar o banco de dados, e aí esse acesso é protegido e controlado, né? Mas aí o usuário, ele coloca uma injeção de alguma coisa que não está planejado no banco de dados ou no sistema, né? E aí, perceba o seguinte, nós temos, basicamente, numa autenticação, uma consulta sendo executada no servidor de banco de dados para saber se aquela pessoa tem aquela credencial. Por exemplo, Everson tem a senha 123456, né? Então, ele já sabe como vai estar formada a instrução SQL que vai ser passada para o site, né? Para o servidor web. Por exemplo, ele vai fazer, quando ele clicar no botão, ele vai fazer um select username from users where ID igual a tanto, and senha igual a tanto. Ele já sabe que isso vai acontecer. Então, ele pode, na própria digitação, ele pode colocar mais caracteres para desenvolver um SQL ali. E nós vamos ver isso na nossa sistematização. Esse é o objetivo. A gente fecha essa primeira parte nos ataques a servidores, né? Onde, pela internet, então, um hacker utiliza uma injeção SQL num comando do database. Ele vai passar pelo roteador, ele vai passar pelo firewall, porque é uma entrada, porque ele vai verificar, ele passou pelo switch, ele chegou até o servidor de aplicação, que desenvolveu a lógica da página e chegou até o banco de dados para saber o que ele tem, né? E aí ele pode fazer diversas operações com o banco, injetando um SQL a mais no campo de ID, por exemplo. Certo? E é isso que nós vamos explorar dentro da nossa sistematização, essa questão da injeção de código SQL e da injeção de código propriamente dito em servidores de aplicação. Ok? Certo, pessoal? Certo, professor. Positivo. Bom, Ok, professor, positivo. Ok? Bom, então vocês viram que nós passamos por uma série de conceitos de forma de ataque, de vírus, de como a gente consegue controlar, e percebam agora o quanto a gente, não sei se vocês conseguiram vislumbrar isso, mas o quanto a gente está exposto à injeção de SQL, injeção de código. Então, nós temos que nos proteger, de certa forma, no desenvolvimento das nossas aplicações. Uma questão, né, muito importante é saber como é que a gente vai evitar a injeção SQL. E eu quero mostrar para vocês algumas situações lá no laboratório virtual. Mas antes eu vou aqui chamar a minha segunda apresentação. Só um minutinho. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês agora o nosso módulo 2, certo, pessoal? Estamos ainda na unidade 1 e nós vamos ver princípios para o desenvolvimento de software seguro. Aqui é a unidade 1 ainda. Então, as habilidades que vocês deverão adquirir é conhecer os principais conceitos sobre segurança da informação, bem como as principais falhas, reconhecer os padrões de segurança, né, e identificar os principais tipos de risco.
Vamos lá. Então, a gente trabalha com a questão de garantir, né, os princípios básicos da segurança da informação. Então, nós temos aí alguns princípios, né? Então, Campos, ele fala que nós temos que garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a norma ABNT ISO 27002, ele inclui ainda a questão da autenticidade. Então, a autenticidade é a forma de você garantir o acesso a um sistema baseado em autenticação, né? Em login e senha, autenticação de duplo fator, reconhecimento facial, etc. Nós vimos essa questão da autenticidade. Uma outra coisa é você garantir a confidencialidade, que aquilo que você está operando naquele sistema seja confidencial, né? Seja só para você aquilo, né? A questão da integridade, ela trabalha com que os dados que você está trabalhando sejam íntegros, né? Que você não quebre, por exemplo, nenhuma questão de integridade num sistema que você está trabalhando. E você tem que ter também a disponibilidade. O sistema tem que estar disponível para você fazer o acesso. Então, isso são princípios da segurança. Às vezes, um hacker, ele quer atacar a sua disponibilidade do seu sistema e quer tirar o seu sistema do ar, né? Esse é o objetivo dele. Então, isso é um princípio de segurança. Ou então, ele quer fazer um phishing e quer ficar escutando a sua confidencialidade, as suas teclas que você digita, o que você visita, enfim. Então, são esses os 4 princípios básicos para a ISO 27002. E aí nós podemos ver quem são os envolvidos na segurança da informação, né? Uma coisa importante é você trabalhar com o ativo da informação, aquilo que é o grande valor que você tem para a organização, né? Então, esse é o ativo da informação que você tem, né? Então, isso está envolvido. O ataque, né, que é um incidente de segurança, a vulnerabilidade, que são as fraquezas que você tem no seu sistema de informação, as ameaças, que é um ataque potencial, né, em um ativo, a probabilidade que você tem, que é a chance de ter uma falha na segurança ocorrer, o impacto, qual é o impacto se alguém conseguir passar na vulnerabilidade e chegar no seu ativo de informação, qual é o impacto que você tem em relação a isso? Você tem que ter ciência, né? Você tem que ter os ativos e o quanto isso vale, né? Quanto maior o valor do ativo, maior o impacto em um incidente de segurança. E o controle, que são todos os mecanismos que você utiliza para diminuir essas vulnerabilidades, certo? Então, nós temos algumas causas aí da segurança, né? A primeira premissa que todo mundo diz não é falha de segurança. Isso não é falha de segurança, mas você tem que investigar. Ou então excesso ou falta de dados na memória virtual, considerado por um buffer overflow, ou um erro aritmético. Lembram de um exemplo que eu utilizei, a conversão de valores em polegadas para o sistema métrico, ou uma injeção de código, certo? Ou troca de diretório, ou condições de corrida, né? Essa condição de corrida acontece quando você está em tempo real tentando acessar algum dispositivo, algum recurso que você tenha em tempo real. Você tem a injeção de scripts no servidor, que também é uma injeção de código. Você tem a criptografia fraca, a autenticação fraca, que você permite uma autenticação fraca no seu sistema, por exemplo, o cara colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou o nível de permissões incorretas a usuários, ou segredo mal escondido, ou um consumo ilimitado de recursos que você dá, né, para você não ter trabalho de fazer o mapeamento de cada usuário com os recursos que ele utiliza, ou fazer o uso incorreto, ou mesmo a ausência de mensagem de erro, você passa batido na codificação, né, ou então um caminho canônico incorreto ou ausente. A gente vai estudar
essa questão canônica daqui a pouquinho. Então, nós temos algumas ameaças virtuais. A primeira ameaça são os hackers maliciosos, né? Porque existem os hackers do bem que são contratados pelas empresas para ver as vulnerabilidades que você tem. Você tem aqui um código malicioso que pode ter origem internamente, né? Você pode ter ainda uma sabotagem de um funcionário ou fazer uma espionagem, né? E você pode ter ameaças à privacidade pessoal da empresa. Essas são ameaças virtuais que nós podemos considerar. Efeitos de uma falha de segurança, então, né? Nós podemos ter a falsificação de identidade, que é um spoofing, nós podemos ter a adulteração de dados, você pode ter o repúdio, né? O repudium, que é a negação de execução de um ato que foi previamente definido pelo usuário. Você pode ter ainda uma revelação das informações, você pode ter uma negação de serviço, e aí você pode ter uma interrupção do serviço devido ao excesso dessas requisições. Nós vimos um tipo de ataque nesse sentido, e você pode ter ainda uma elevação de privilégio quando você não trata de uma forma eficiente, né, a questão das permissões entre os usuários. Isso são efeitos da falta de segurança. Bom, pessoal, passando assim bem rápido pelos padrões de segurança, a gente consegue vislumbrar duas normas padrões do Brasil, que é a ABNT-NBR ISO 27001 e a 27002. A 27001 trabalha com as técnicas de segurança, vão tratar aí o sistema de gestão de segurança da informação, né? E a norma 27002, ela trabalha com as políticas de segurança da informação. Muito bem. Agora já são 9h12, eu vou startar aqui a minha máquina virtual, tá bom, gente? Estou em outra janela, e eu vou logar aqui no labs.vir, labs.azure.com, e eu vou startar a minha máquina virtual para que a gente tenha um finalzinho da aula aí com essa questão. Espera aí um pouquinho. Estou colocando as minhas credenciais aqui no Lab. Conectando. Deu errado aqui. Mas eu vou continuar a apresentação, então, pessoal, ok? Vou tentar finalizar essa unidade. Então, retomando aqui, aos padrões de segurança, né, dentro da ISO 27001, que trabalha aí com um PDCA, né, na questão da segurança dos sistemas de informação, tá? Então, ele, dentro desse ciclo PDCA, né, ele estabelece o plano do sistema de gerenciamento do sistema de informação, de segurança da informação, faz o planejamento, depois ele implementa e opera esse sistema de gerenciamento de segurança da informação, depois ele monitora e analisa os dados críticos e depois mantém e melhora esse sistema de gerenciamento de segurança da informação. As partes interessadas, então, vão colocar as expectativas e requisitos de segurança da informação para esse sistema funcionar, e depois as partes interessadas, elas visualizam a segurança da informação gerenciada
e mantêm e melhoram nesse ponto do PDCA. Certo? Bom, e aí, pessoal, quando a gente trabalha com a questão da codificação segura, a gente vai trabalhar com alguns exemplos aqui. Estouro do buffer, execução com mínimo de privilégios, a criptografia, protegendo os dados confidenciais, entradas mal intencionadas, representação canônica, e eu fecho com as entradas da base de dados. Então, vamos ver cada um desses? Vamos lá. Então, pessoal, o estouro de buffer, né, ele é ocasionado por um código que não foi bem escrito. Então, a primeira linha de defesa no desenvolvimento seguro de software é que aquele código ele seja sólido, bem pensado, bem codificado e bem testado, certo? Então, o objetivo aqui é tentar evitar o estouro do buffer, né? Em uma questão de escrever um aplicativo seguro. Imagina o seguinte, você tem aqui, por exemplo, uma função em C, onde você está passando aqui uma constante, um char, né? E aí você define um buffer desse char aqui muito grande, 255. Ele não quer pensar, colocou 255 e fez um printf aqui, definindo o buffer de 255, e aí passou, certo? Uma questão de você resolver o estouro de buffer é você escrever, parametrizando aqui o seu tamanho do buffer, em bytes, por exemplo. E aí você consegue reduzir essa questão de você deixar livre o estouro de buffer para um usuário mal intencionado fazer uma injeção de código, por exemplo. Ok? Você tem a questão do cavalo de Troia, né? E você pode minimizar essa questão se você executar com o mínimo de privilégio. Alguns desses vírus, né, que estão dentro dos cavalos de Troia, I Love You, por exemplo, eles têm a potencialidade máxima quando você está trabalhando com um aumento de privilégio, né? Então, o que se recomenda para abrir recursos com permissões que são requeridas, né? Se não precisa mais que, por exemplo, com um select ou um nível para acessar um recurso dentro do seu sistema de aplicação, isso é o ideal, certo? E outra questão é você não gravar dados do usuário em locais protegidos, né? No C, no arquivos de programa, que esses você pode tirar a permissão dos usuários para escrever nesses locais. Só, por exemplo, o administrador da máquina pode realizar essas operações. Isso faz com que a gente minimize um pouco o problema desses tipos de vírus, certo? Uma outra questão é a criptografia, né? Que ela visa, então, garantir a privacidade e integridade dos dados, mas nós temos que ter noção que só usando a criptografia não significa que eu vou deixar a autenticação mais forte. Eu só vou criptografar os dados daquele pacote que vai trafegar na rede, certo? Mas a autenticação não tem a ver com a criptografia em si, deixando mais forte ou menos forte, né? Então, por isso, né, só por usar a criptografia não significa que os erros de programação que levam às falhas vai diminuir, né? Só porque eu uso criptografia. Não, você tem que ter noção que ela vai garantir a privacidade e a integridade dos dados, né? Mas não vai deixar o seu código mais robusto se você não escrever um código interessante. E aí, nós temos ameaças, a técnica de atenuação e os algoritmos de exemplo. Então, eu vou focar principalmente nas ameaças e nas técnicas. Então, revelação de informação, você usa a criptografia de dados, né, com uma cifra simétrica, por exemplo. Adulteração, você tem que trabalhar com a integridade dos dados e de mensagens, né, usando funções de hash, MAC ou assinaturas digitais. O spoofing, né, que é o fato de enganar, então você tem que autenticar os dados
proveniente de um remetente, por exemplo, certo? Bom, nós temos aqui as entradas mal intencionadas, né? E aí a gente pode relacionar novamente o buffer, o estouro de buffer, né? Que ele pode acontecer em 3 razões. Mas antes disso, pessoal, a gente tem que ter aquele pé atrás para falar o seguinte: toda entrada, em princípio, é mal intencionada, até que se prove o contrário, né? E como é importante a validação dos dados nos formulários de entrada dos sistemas web, para que a gente não consiga, por exemplo, cair numa das razões do buffer, do estouro de buffer, né? Então, por exemplo, os dados inseridos de uma fonte não confiável, né, possivelmente de um invasor, onde ele vai simular a entrada de um sistema pelo login e senha e vai colocar mais alguma coisa nesse login, um pedaço de um código, por exemplo, certo? E aí você não determinou que aquela tela, aquele label, por exemplo, tivesse um tamanho limitado. Então, você pode incorrer ao estouro de buffer, nesse caso de ser dados inseridos numa fonte não confiável de um invasor, por exemplo. Você tem uma segunda questão, que é a confiança excessiva no formato dos dados. Aí você não trabalha com o tamanho do buffer, né? Eu já expliquei sobre isso. Ou então, uma última situação, onde seu buffer não é confiável, né? E é copiado para a memória, né? E aí, dentro da memória, você pode ter outros gatilhos que aconteçam lá dentro. Então, nós temos que ter noção que, possivelmente, vai ter entradas mal intencionadas, e você tem que se proteger para isso. Outra questão é de você trabalhar com os dados confidenciais, né? Baixar né, o nível de permissão que você tem, né? Então, você tem o principal vilão as contas de administrador de sistemas operacionais, que tem super privilégios. E aí nós podemos ter uma base de construir aplicativos com relação à segurança relativa, o esforço de desenvolvimento e a facilidade da instalação. À medida que a gente aumenta a segurança relativa, né, eu tenho uma facilidade de instalação maior, né, e o esforço de desenvolvimento mais baixo. À medida que eu aumento a segurança relativa, eu tenho um esforço médio e uma facilidade de instalação média. Isso está relativamente relacionado. Aí a gente entra, pessoal, na questão da representação canônica, que é uma maneira direta, né, e menos ambígua de você representar algo. Então, você está trabalhando, por exemplo, numa página que você vai acessar o seu recurso pelo teste.php, certo? Ou então esse teste.php está em algum lugar que você não determinou o caminho completo, né? Está em temp.teste.php, ou então você nem informa o diretório. Então, essas representações são representações não canônicas. E a representação canônica é aquela que define de forma não ambígua aquele recurso, né? Por exemplo, definiu aqui que a página teste.php está dentro do tempo, dentro do C. Então, eu não tenho dúvida em relação a isso. Muitos utilizam a representação não canônica, e aí isso pode ser um problema de segurança, porque o cara pode visualizar qual é a página que você acessa e fazer aí uma injeção de código dentro da sua aplicação. Então, uma questão importante é que você nunca deve tomar decisão de segurança baseado em um nome de um arquivo, certo? Isso é questão de segurança. Só pelo nome, isso não é legal. E aí vocês vejam um exemplo, né? Nós tínhamos uma falha de segurança no Mac OS X da Apple, né? O 10. E aí existia um caminho que era bloqueado pelo Apache quando era chamado um script em minúsculo, certo? Mas como esse Mac OS trabalhava aí com
FS, né, um sistema de arquivo menos rígido, ele, se fosse digitado em scripts em letra maiúscula, o diretório era liberado. Vocês vejam que forma de uma vulnerabilidade tão grande em função de uma representação canônica, de apenas você tomar uma decisão pelo nome de um recurso que você está colocando, né? Então, foi pensado no script em minúsculo, mas o script em maiúsculo era uma falha de segurança e você liberava todo o diretório de arquivos nesse tipo de máquina. Percebam? E aí, nós entramos na entrada na base de dados, né, onde você tem aqui um script de injeção em SQL, que são os mais comuns, né, onde se utiliza da expertise desses hackers, dessas pessoas mal intencionadas, colocando alguma coisa a mais em cima de uma requisição do banco de dados, né? E você não tem um tratamento especial para evitar ou atenuar essas ameaças. Perceba o seguinte, pessoal, olha só, eu tenho aqui nesse exemplo de uma página PHP, né, instanciando aí um novo banco, colocando uma query para executar, né, aonde ele está pegando, talvez via GET, né, o que foi digitado na tela. Então, ele vai passar essa instrução para o banco de dados. Select, nesse caso, count, que conta todos os registros da tabela cliente, né, select as colunas, ou, aqui no caso, a quantidade de linhas from da tabela cliente, e aí tem as condições para você mostrar isso aqui. Where, o nome eu ainda não sei, e a password eu também não sei, né, que vai ser capturado pelo formulário que vai ser passado aqui. Aí ele passa a Alexandre e 1, 2, 3, 4, 5 aqui, certo? Depois ele pede para você imprimir o resultado dos clientes. Perceba o seguinte, né? A gente vai praticar um pouquinho essa questão do SQL Inject. Mas imaginem se o cara que está na tela aqui fazendo imputando os dados, ele coloca um Alexandre e depois ele dá um espaço e coloca um tracinho, né? Dependendo, se você não tratar isso direito, o tracinho, ele comenta aquela linha, né? Então, ele não vai perguntar a password. Isso é uma incrível falha de segurança. Por exemplo, nesse exemplo do name, ele está passando uma string, mas imaginem se ele estivesse passando o número da matrícula, que é um int, então não precisa ter aspas, e depois do número da matrícula, ele digita tracinho. O tracinho em muitos bancos significa comentário de linha. Isso significa que, se você conhecer apenas o nome do usuário, você consegue entrar lá dentro. E não vai te requerer a senha. Entenderam a questão da injeção SQL, pessoal? Entenderam quanto isso é grave? Vamos lá? Sim, professor. Essa questão aqui é a questão, acho que é essa último slide aqui da unidade 1, é uma incrível brecha de segurança. E aí, em cima disso, que eu proponho a prática no LabVirt, certo? Pessoal, na aula de hoje, eu não consegui tempo para a gente entrar no laboratório virtual e dar uma praticada. Mas nós vamos fazer isso na próxima aula e no começo da aula, tá bom? Então, na próxima segunda, na nossa terceira aula, a gente já começa com o LabVirt, vamos trabalhar um pouquinho e depois a gente entra no conteúdo da unidade 2, tá certo? Pergunto a vocês, pessoal, foi tranquilo essa primeira unidade? Conseguiram, talvez, agregar um pouquinho na sua expertise aquilo que os conceitos, as principais falhas, os principais causas, os motivos, as formas de monitoramento, como a gente consegue se preservar? Esse foi o intuito dessa unidade 1, tá ok?
vocês já estão com o material disponível para vocês e já estão também com os exercícios de fixação disponíveis da unidade 1, tá certo? Ok? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu peço para aqueles que ainda não entraram no laboratório virtual, que não fizeram o registro, que façam até a próxima segunda-feira, tá certo? Se tiverem dificuldade, mandem mensagem para mim Fale com o professor, por exemplo, tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tem dúvida, professor? Ok, professor. Tudo ok, então? Muito bem, pessoal. Então, eu me despeço de vocês. Vamos em frente, contem comigo. E até a próxima aula. Nós começaremos com o laboratório virtual e a prática da sistematização. Tá certo? Ok? Um grande abraço para todos. Até a próxima. Fiquem bem. E vamos em frente. Grande abraço, pessoal. Valeu, Boa noite. Boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Falou.